muito abrangente, né? Muito grande isso, né? Ele começa em Gênesis e ele só termina em Apocalipse. Ele fala do nosso passado, ele fala também do nosso futuro. E é um tema muito rico, um tema muito gostoso de estudar. Então, a expectativa é que nós tenhamos um tempo agradável, um tempo em que Deus nos alimente. Eu estive lembrando do último domingo de ceia, uma palavra muito gostosa que nós recebemos aqui da Jo durante o culto, algo que não estava programado, algo que foi do Espírito Santo mesmo. E dentre as várias coisas que o Senhor usou para falar, ele falou sobre expectativa também. Eu lembro muito bem dessa parte que ela disse, que ela falou: irmão, quando você vai fazer algo para Deus, quando você vem ensinar o Senhor, quando você vai servir o Senhor, você deve fazer isso com expectativa, isso com vontade, isso com bom ânimo, desejando que isso aconteça. E isso ficou no meu coração, eu já vinha com isso no coração há alguns dias. E antes de a gente começar a estudar sobre aliança, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa expectativa, sobre a importância dessa expectativa, que muitas vezes ela é superada por outras coisas, como, por exemplo, no dia de hoje, um jogo de futebol, ou como algo pessoal nosso, para nossa carne, que nós desejamos muito. E a palavra realmente diz que as coisas do Espírito, elas militam, elas lutam contra as coisas da carne. E não que as coisas da carne, todas elas sejam pecado, mas muitas vezes elas vêm para distrair os nossos olhos, e aí nós deixamos de olhar para algo que é do Espírito e passamos a olhar para algo que é da carne. Mas a palavra diz que a nossa expectativa, o nosso olhar, a nossa esperança deve estar no Senhor. E isso é muito importante, muito interessante. Por quê? Abre a Bíblia em 1 Pedro. Pedro capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9, amém? Eu vou ler aqui na minha versão, talvez a sua esteja um pouco diferente, mas é até bom para a gente perceber duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou ou gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser revelada no último tempo. Até aí. Olha só, Pedro aqui está divertindo os irmãos, está dizendo assim: olha, bendito seja o Deus que regenerou vocês para uma viva esperança. A palavra viva esperança, estudando ela nos originais, ela quer dizer uma esperança que não pode morrer, uma esperança viva, uma esperança que é profunda. E essa palavra esperança, que no nosso português tem a ver com esperar, ela no original, ela não tem a ver com esperar, ela tem a ver mais com expectativa, tem mais a ver com um desejo forte, uma expectativa, uma ansiedade boa por aquilo. Isso também, em outras línguas também é assim. No inglês, a palavra esperar no sentido de aguardar não tem nada a ver com a palavra esperar no sentido de esperança e de hope, né, que eles chamam. Só que o nosso português ele tem a mesma palavra. Então, às vezes, nós, os cristãos, principalmente aqui no Brasil, de língua portuguesa, confundimos a palavra esperança simplesmente com aguardar, né? Então, às vezes, o irmãozinho está lá, meio desanimado, sentado, e fala: ei, irmão, mas eu estou esperando aqui no Senhor, estou aguardando o que o Senhor vai fazer, Deus sabe de todas as coisas. Mas não, a palavra esperança, conforme nós vemos na palavra de Deus, é uma palavra diferente, ela tem a ver também com bom ânimo. Então, aquele que espera no Senhor, ele espera com bom ânimo, ele espera com expectativa. Isso pode se comprovar no próprio texto, porque ele diz assim: ele nos regenerou para uma viva esperança. Aí ele fala qual que é essa esperança. É sobre uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu. Está falando a respeito da vida eterna. E aí, olha o versículo 5, ele fala que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para o quê? A salvação já prestes a se revelar. Toda vez que
Pedro, ou Paulo, ou os discípulos de Cristo falam sobre a salvação, falam sobre o arrebatamento, falam sobre o fim dos tempos, nós vamos notar que eles sempre falam de algo que está perto. E por que eles falam de algo que está perto? Isso já faz o quê? Faz quanto tempo? Já faz uns 2 mil anos, não é? Porque essa é a chave da expectativa. Eles desejam tanto que algo aconteça, que eles esperam aquilo para a geração deles. E desde então, todas as gerações de cristãos deveriam ter vivido assim como eles viveram, aguardando a vinda de Cristo para essa, porque a verdade é que ninguém sabe o dia nem a hora. E nós sempre dizemos aqui, e as igrejas sempre dizem, olha irmãos, é nessa geração. E eu realmente creio que é nessa geração, porque é assim que nós devemos crer. Todas as gerações devem viver como se fosse a última, como se fosse aquela que vai desfrutar desse momento maravilhoso. Então, isso demonstra que os discípulos eles tinham expectativa, eles tinham um desejo ardente de vivenciar a volta de Cristo. E é engraçado que eles passam o tempo todo vivendo com essa expectativa. E essa expectativa, como Paulo ele fala no final da sua carreira, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, quando ele é inspirado pelo Espírito e já sabe que chegou o final da sua jornada, ele fala assim: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, não só para mim, mas para todos aqueles que esperam a vinda do Senhor. Abre lá, 2 Timóteo. A gente acabou nem lendo tudo de primeira vez, mas depois a gente volta. Capítulo 4, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A palavra diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles o quê? Que amarem a sua vida. Ou seja, essa expectativa, este bom ânimo, esse desejo pelas coisas de Deus, ela deve ser parte integral da nossa vida. Ela deve ser algo, os nossos olhos devem estar voltados para as coisas eternas e não para as coisas naturais. Eu sei que as coisas naturais, ainda mais nos dias de hoje, elas são feitas com muito entretenimento, vamos dizer assim, com muitos atributos para chamar a atenção do ser humano. Quando você vê um grande evento como as Olimpíadas, quando você vê os filmes de Hollywood, quando você para reparar as grandes construções, os grandes lugares turísticos que nós temos na Terra, e tudo isso é muito bom, se visto da maneira correta, da perspectiva correta. Porque em nenhum momento e de forma alguma as coisas da Terra podem superar as coisas do céu. Então, Paulo também disse que se nós, os cristãos, aguardamos e temos esperança em Deus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Por melhor que possa ser essa vida, ela não pode se comparar com a glória do que está por ser revelado. Então é muito importante, queridos, essa palavra é de expectativa. E quando nós lemos a esperança a partir da palavra expectativa, muda um pouco a nossa leitura das coisas. Porque se você for para Isaías 40:31, fala que os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que têm as suas expectativas, aqueles que colocam as expectativas da sua vida no Senhor, esses sim, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águia, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não são simplesmente pessoas cristãos que estão sentados no banco, aguardando que o Senhor faça alguma coisa. Não, são pessoas que colocam a expectativa da vida delas e guiam a vida delas através das coisas de Deus, servindo ao Senhor. Então, Isaías 40:31. Então, aqueles que têm expectativa no Senhor, é importante nós pararmos um pouco antes desse estudo e refletir como está a nossa expectativa, como está o nosso desejo. Muitas vezes trocamos as coisas de Deus por coisas muito menos preciosas, por tesouros passageiros. Mas quando nós temos essa palavra que nos foi dada no domingo na ceia e essa expectativa nas coisas de Deus, aí sim nós temos acesso às riquezas de Deus e podemos viver. E é legal, volta agora para 1 Pedro para a gente continuar, para a gente ver o resultado dessa expectativa. 1 Pedro capítulo 1, nós lemos até o 5.
Então nós vimos aqui nos versículos 3, 4 e 5 que o Senhor nos regenerou, nos fez nascer de novo, por uma viva esperança. Uma esperança que é incorruptível, está guardada nos céus, que não se pode corromper, não pode murchar, e que está prestes a se revelar. Assim nós temos que crer, que está prestes a se revelar. E aí no versículo 6 ele diz assim: em que, ou seja, nessa expectativa, nessa esperança, vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações ou aflições, ou provações, dependendo da versão. Versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só, essa expectativa, essa esperança que nós temos, ela deve nos trazer alegria. Essa deve ser a maior fundamento, a maior segurança da nossa alegria. Porque se nós colocamos a nossa alegria baseada em coisas que não são no Senhor Jesus, que não é a expectativa da vida eterna no Senhor e daquilo que Ele pode fazer por nós desviamos o nosso olhar e ela se torna uma alegria facilmente roubada, facilmente corrompida. Mas ele diz assim: olha, quando você coloca a sua expectativa no Senhor, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, você tem uma alegria permanente, mesmo que em alguns momentos, que é o que ele diz, você passa por períodos de tristeza. Por quê? Por causa de tribulação, por causa de aflição. Mas essa tristeza que você tem quando você está no caminho certo, ela significa a sua fé sendo provada, como o ouro sendo provado pelo fogo para ser refinada. Porque essa tristeza, quando você prevalece na tristeza, e nós sabemos que muitas são as aflições que passamos na terra, a gente pode citar diversos problemas. Temos problemas financeiros muitas vezes, problemas familiares, problemas na vida de queridos nossos que partem ou que adoecem, e dificuldades das mais diversas. Mas quando você passa pela dificuldade, pautando a sua expectativa no Senhor e a sua alegria nele, é como se a sua fé estivesse então sendo refinada. E com essa fé, ela resulta em louvor, honra e glória na revelação de Cristo Jesus. É por isso que Paulo disse que quando nossa carreira acabar e nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, a gente vem estudando isso com o Ademir na aula de escatologia, aquelas obras que são refinadas pelo fogo e permanecem, são aquelas que vão ficar para a eternidade. Tudo aquilo que nós fazemos só quando as coisas estão fáceis, irmão, eu só consigo orar quando está tudo bem. Irmão, eu só consigo ir na igreja quando está tudo certo. Irmão, eu estou feliz quando está tudo bem, mas quando está tudo mal eu fico desanimado. Esse tipo de coisa demonstra que as nossas obras elas não são preciosas o suficiente para durar para a vida eterna. Porque a verdadeira fé do cristão, a verdadeira virtude do cristão está em atravessar os momentos de tribulação. E o maior exemplo, o mestre que ensinou isso foi Jesus Cristo, que ele atravessou, ele foi tentado em todas as coisas. E nós vemos durante a vida de Cristo que a vida dele era uma vida de constante alegria, mas em determinados momentos ele sofreu tristezas. Ele chora diante da perda de Lázaro, ele se entristece quando em Nazaré não dão atenção, não dão ouvidos à sua mensagem. Ele se entristece em Jerusalém, porque ele sabe, na ciência do Espírito Santo, de que aquela cidade seria destruída. E muito mais ainda no Getsemane, antes de cumprir a obra redentora, ele sofre profundamente naquele lugar. Mas esse é o tipo de tristeza que nós passamos, que resulta em glória, que resulta em uma transformação do nosso caráter, da nossa fé, da nossa vida, para que o Senhor seja glorificado. Então, quando nós enfrentamos tribulações, quando nós passamos por lutas e dificuldades, essa tem que ser a nossa expectativa, a nossa esperança. Por isso que Paulo disse: alegrai-vos ao passar por tribulações. É um negócio muito difícil, né? É meio complicado. Você fala assim: como é que eu vou me alegrar por ter vindo uma situação difícil? Mas é porque só na situação difícil você pode provar a sua fé, você pode amadurecer, você pode crescer e refletir a glória de Cristo. Amém? Amém. E é assim que a vida nossa do cristão deve ser. Nós não somos cristãos para trilhar um caminho fácil, para trilhar um caminho em que Deus faz tudo por nós e nós não temos nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário. Nós somos pessoas andando na contramão. Nós somos pessoas nadando contra uma maré que puxa para o outro lado.
Mas nesse esforço e nessa graça que o Senhor nos dá de prosseguir, é que nós demonstramos e geramos honra, glória e louvor para o Senhor Jesus, amém? Por isso, queridos, é importantíssimo que nós tenhamos expectativa. É importantíssimo que nós não percamos o nosso desejo pelas coisas de Deus. Que nós não troquemos as coisas de Deus por coisas passageiras. Muitas vezes, sabe, a gente troca o culto de oração de terça por algo na televisão, troca a ceia ou o culto de domingo por uma viagem, que não é errado, mas se você faz isso com uma grande constância, você deixa de se alimentar na palavra. E muitas vezes nós viemos aqui na igreja, mas viemos sem expectativas também. Chegamos aqui, eu vou lá para ver o que acontece, eu vou lá para ver meus irmãos, eu vou lá para comer alguma coisinha no final. Querido, a sua expectativa ela é como um termômetro da sua fé. Ela demonstra o quão grande é a sua fome e a sua sede e o quão grande é a sua fé. Pessoas de fé têm bom ânimo, têm expectativa pelo que Deus irá fazer. Pessoas de fé estão sempre para cima, sabe? Eu lembro sempre do pastor Deusdete quando eu penso sobre isso. Então, uma pessoa que não importa a circunstância, ele está sempre animado, ele está sempre alegre, ele está sempre crendo que o Senhor vai fazer o que for necessário, o milagre que for necessário. E assim nós devemos ser também. Pessoas que sejamos alegres, que sejamos sempre cientes que o nosso Deus, Ele nos permite passar, às vezes, por um deserto, por uma situação difícil, mas Ele está conosco. Ele está conosco para nos livrar, está conosco para nos fortalecer. E o resultado disso será honra, glória e louvor ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa primeira palavra é mais para trazer um ânimo, uma expectativa no seu coração para esse estudo. Esse é um estudo que ele é muito gostoso, ele é muito... Ele vai falar, a gente vai começar a estudar de como o homem foi criado em aliança com Deus. O homem foi criado em perfeita aliança, em perfeita comunhão com Deus. A palavra aliança ela significa relacionamento, ela significa ligação, compromisso. Você tem uma aliança, você tem um compromisso, você zela para cumprir aquilo. E o homem foi criado assim, em perfeita aliança com Deus. E nós vamos estudar durante todo o período da história como o homem, por diversas vezes, quebrou essa aliança. Mas Deus, com sua misericórdia, Ele proveu caminhos dos mais criativos, irmãos. Dos mais criativos. Desde Adão e Eva, no pecado de Adão e Eva, quando Deus sacrifica um animal e os veste com peles e cobre a sua nudez. Desde todas as vezes em que o homem se afastou e Deus depois faz uma aliança através de Noé e do dilúvio. Vamos passar por essa segunda aliança. Depois nós vamos passar, depois novamente a humanidade cresce e se desvirtua novamente, e aí o Senhor novamente faz uma aliança, mas com um homem chamado Abraão, e escolhe um povo, e esse povo seria um povo que teria aliança com ele, para que desse povo saísse o Redentor, e esse povo novamente desvia dos desígnios de Deus, da palavra de Deus, e aí vem uma forte destruição, e aí ele faz uma segunda aliança com esse povo, já no final da carreira de Moisés, e depois de todas as conquistas da terra de Jericó, tal, o povo se desvia novamente, o Senhor faz uma aliança com Davi, a sexta aliança, e depois de muitos acontecimentos que nós vamos estudar, vem finalmente a sétima aliança, a aliança perfeita, que é a aliança que o Senhor faz com a humanidade através de Cristo Jesus. Então, nós vamos estudar 7 alianças entre Deus e o homem, e a aliança de sangue, porque todas essas alianças foram baseadas no derramamento de sangue. Nós vamos entender o porquê que o sangue é o que traz a remissão dos pecados e que traz esse vínculo do homem com Deus, amém? Glória a Deus. Então, vamos estudar aqui Efésios capítulo 2. Eu até mandei lá no grupo para quem pudesse ler, porque esse é um ensino, uma parte importante do estudo. Eu peço desculpa para os irmãos se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Faz muito tempo que eu estou parado, talvez eu voltei meio acelerado. Aí vocês podem falar que eu vou um pouco mais devagar. Efésios capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Amém?
Os versículos 1, 2 e 3, ele fala como nós éramos. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 6. E Deus nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais vocês também andavam nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos nós, por natureza, filhos da ira como a outros também. Versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu único amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente por Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos pular agora para o 11. Portanto, lembrai-vos que vós, em outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mão de homens. Versículo 12: Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo o quê? Esperança, e sem Deus do mundo. Versículo 13: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Esse texto, eu escolhi ele para iniciar o estudo, porque ele mostra os dois lados. Ele mostra o que é viver sem ter aliança com Cristo, e mostra o que é a vida depois da aliança que nós temos com Cristo. Ele diz que aqueles que são gentios, a palavra gentil, nós vamos ver nas alianças passadas com o povo de Israel que existiam dois povos: o povo judeu, que é o povo da aliança com Deus, e o povo gentil, que era o povo que servia a outros deuses, que cria em diversos outros deuses e seguia diferentes caminhos. E a palavra faz uma distinção muito clara entre o povo de Deus, os judeus que tinham aliança com Deus, e os gentios que não tinham aliança. E ele fala que vocês eram gentios, filhos da desobediência, separados da comunidade de Israel e alheios, ou seja, não faziam parte, não tinham parte das promessas de Deus, por isso vocês não tinham esperança. Mas o sangue de Cristo, ele nos aproximou, ele nos trouxe para perto. O sangue de Cristo é a única forma de nós nos aproximarmos do Pai. Ele é o único pagamento aceito pelos pecados. E é engraçado que eu vinha até estudando sobre essa palavra da expectativa, e aí você percebe ela em diversos outros textos, como nesse. Aqueles que são alheios à promessa de Deus, aqueles que não têm aliança com Deus, eles não têm que esperar. Por quê? Porque a vida, ela passa a ser simplesmente uma espera pela morte. Se tudo que eu construir, por maior que seja, eu não puder levar, qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido se eu não puder ter algo além desses 60, 70, 80, 100 no máximo anos? E aí nós vemos a importância desse vínculo, dessa ligação. Então a palavra aliança aqui fala dos gentios e dos judeus, depois fala dos cristãos e daqueles que não têm Jesus. Ela significa um vínculo, uma ligação profunda, um compromisso. Aliança, a diferença da aliança para um acordo comum é que se você faz um acordo, você pode desfazer um acordo, você pode mudar os termos daquele acordo, mas a aliança não. A aliança, uma vez que você faz, aquele termo ele se torna imutável. Você pode até quebrar a aliança, mas aquilo que você prometeu em aliança, aquilo que você jurou, aquilo que você colocou naquela aliança, aquilo não pode ser quebrado. É por isso que numa aliança de sangue, nós vamos ver que numa aliança de sangue só tem uma forma de sair de uma aliança de sangue: é a morte. Porque na aliança de sangue, o sangue se mistura, e quando o sangue se mistura, a vida se mistura. E quando a vida se mistura, só existe uma forma de separar: quando um dos dois lados morre. Isso uma aliança qualquer, mesmo que não seja de sangue, ela significa um vínculo que não pode ser mudado, que não pode ser alterado. Se eu fizer uma aliança aqui com a Giovana, vamos fazer uma aliança, e eu fizer uma aliança com ela, dizendo que a partir
de amanhã nós só podemos usar sapato marrom, eu não posso quebrar. Porque se eu for contra, é diferente de um acordo, de um combinado. A aliança é algo profundo, é algo que tem que ter significado. Por isso que nós vamos ver as alianças na palavra de Deus, elas têm significado por todas as gerações, ela não vale só para uma geração. Eu vou dar aqui eu escolhi 2 exemplos de aliança para a gente entender um pouco melhor. Abram em Josué capítulo 9. Eu vou dar 2 exemplos de aliança e é importante a gente já começar a entender qual é a composição da aliança, quais são as partes de uma aliança. Toda aliança, querido, ela tem as palavras da aliança. O que são as palavras? As palavras são os termos, é como se fosse o contrato. As palavras são as condições da aliança, o que ela estabelece. Então toda aliança, todas aquelas que nós vamos estudar aqui, ela tem palavras, os termos. E além da palavra, toda aliança, ela tem um selo. O que é o selo? O selo é algo que vem para confirmar, para simbolizar a aliança. E aí nós vamos ver na palavra de Deus que existem diversos tipos de selo nas alianças. Por exemplo, se eu fizer uma aliança com a Gigi, como eu estava dizendo, eu posso fazer o quê? Eu posso trocar um presente com ela. E aí ela vai ficar com algo que é meu e eu vou ficar com algo que é dela. Isso vai servir para que todas as vezes em que eu ver, eu me lembre da aliança. Esse é o selo da aliança. E existem diversos selos em diversas alianças. Pode ser a troca de presentes, pode ser uma marcação do corpo, como é o caso da circuncisão. A circuncisão é o selo da aliança que nós vamos estudar de Abraão. Deus estabelece uma aliança com Abraão e o selo, o sinal visível daquela aliança é a circuncisão, que consiste em cortar uma parte da pele do órgão masculino quando ele nasce. E aquilo fica como marca. Outro selo de uma outra aliança que nós também vamos estudar é o arco-íris, é o arco que aparece depois da chuva, que o Senhor estabelece uma aliança com Noé, de nunca mais destruir a terra através de dilúvio. Ele diz: todas as vezes em que chover aparecerá esse sinal. Então é um sinal de uma aliança, um selo de uma aliança. Selo é o visível. Então grave essas 2 coisas. Nas alianças que nós vamos estudar, sempre tem as palavras da aliança e o selo da aliança. Amém? Vamos lá. Aqui, essa aliança eu achei muito interessante estudar, porque essa aliança foi uma aliança feita entre Josué, o povo de Israel, e um povo de Gibeão, os gibeonitas. Eu vou, para resumir um pouco, para a gente não ter que ler tudo, vamos estar passando agora na TV, então quem estiver acompanhando na Record vai entender mais ou menos. O povo, depois que ele atravessa o Jordão, se eu não me engano, acho que é segunda-feira, né, que eles atravessaram o Jordão. Depois que eles atravessam o Jordão, eles conquistam Jericó. Deus os orienta e eles seguem, dão as voltas nas muralhas e conquistam Jericó. Depois da conquista de Jericó, eles conquistam mais uma cidade, que é chamada a cidade de Ai. Quando eles atravessam o Jordão, conquistam Jericó e conquistam Ai, todos os povos vizinhos, eles ficaram com muito medo, eles temeram de uma grande maneira o Deus de Israel e o povo de Israel. E olha só, vamos ler aqui o capítulo 9, versículo 1. Josué capítulo 9, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ou seja, imagina assim, Deus está fazendo maravilhas e aquele povo está conquistando. Todos os outros reinos ali ficaram com medo e falaram assim: vamos juntar para destruir aquele povo, vamos juntar os nossos exércitos. Mas um deles, olha o versículo 3, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com essa cidade, Ai, eles usaram de astúcia. Astúcia aqui significa uma certa inteligência, uma esperteza. E eles foram, olha o que eles fizeram, eles se fingiram de embaixadores, tomaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinhos velhos e rotos, remendados, nos pés colocaram sapatos velhos remendados e vestes velhas, pegaram um pão seco e embolorado e foram até Josué. Olha só o que aconteceu. Aquele povo, eles viram que não tinha como lutar contra o povo de Israel, eles estavam muito
uma porção de pão velho, vinho, já que eles tinham um pouco velho, colocaram roupas velhas e foram lá falar com Josué. Por quê? Quando eles chegaram lá em Josué, eles falaram assim: Josué, nós somos uma terra distante, a gente ouviu o que vocês estão fazendo com todos os povos, tivemos temor do seu Deus e do seu povo e viemos aqui para fazer uma aliança contigo. Toma os nossos presentes. Então aqui, no versículo, vamos ler o versículo 8. Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? Ao 9. Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. 10. E tudo quanto fez dos reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, de Seom, de Esbom, de Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. 11. Pelos nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falam, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, portanto, um concerto conosco. Este nosso pão, 12, tomamos quente de nossas casas para a provisão, no dia em que saímos para vir. Ei-lo aqui, seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos. E nossas vestes, nossos sapatos já envelheceram por causa do caminho. 14. Então os israelitas tomaram a provisão, receberam aqueles presentes e não pediram conselho ao Senhor. Ao 15. Josué fez com eles, fez paz com eles e fez um concerto ou uma aliança com eles, de que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. Ou seja, eles fizeram isso e deu certo. Josué olhou, acho que ficou com uma certa misericórdia deles, dos líderes, e falaram assim: bom, já que vocês vieram de tão longe aí, com esse, eles falaram que o pão apodreceu no caminho, o vinho apodreceu no caminho, então vocês vieram de tão longe por ter o nosso povo, nosso Deus, vamos fazer um juramento. Qual que era o selo? O selo eram esses presentes que Josué aceitou, que ficaram os odres e os utensílios ficaram para o povo de Israel, para eles se lembrarem dessa aliança, e falaram: vou fazer uma aliança com você, nós vamos destruir toda essa região, mas o seu povo, quando nós chegarmos lá, nós não vamos destruir. E fizeram um conselho, fizeram esse conselho, que a palavra conselho também quer dizer aliança. No versículo 16: sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem conselho com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as cidades eram Gibeão, Sefira e Berote, de Quiat-Jearim. E olha o 18: os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Aí a gente vê que depois de 3 dias, quando o povo de Israel chegou em Gibeão, eles não puderam tocar. Ah, mas eles me enganaram, eles falaram que era longe, mas eles juraram. O juramento, uma vez que é feito, seja ele tem dedicação a Deus ou não, porque aqui ele fala no versículo 15 que Josué e os príncipes não consultaram a Deus se eles deveriam fazer o concerto ou não. Eles se moveram do seu próprio coração e fizeram. E uma vez feito o concerto, é impressionante a gente ver que não importa. Eles fez um juramento, que nem Jesus falou: seja a sua palavra assim, sim ou não, não. Eles fizeram um concerto com aquele povo diante de Deus que não os destruiriam. Chegaram lá e não os destruíram. E aí o povo ficou bravo com os líderes, porque Deus tinha dito que a gente tinha que destruir todo mundo e conquistar as terras. Agora chega um aqui que a gente não pode destruir. E a situação piora, porque olha só, aí seguindo aqui nós não vamos ler, mas aí Josué ele fala assim: olha, a gente não vai destruir o seu povo, mas vocês podem ficar como nossos servos. Então aqui no versículo no 21, então eles disseram, os príncipes: vivam, ou seja, nós não vamos realmente matar vocês. E se tornaram rachadores de lenha, trituradores de água, tiradores de água, conforme os príncipes. Ou seja, eles se tornaram servos, mas sobreviveram, não foram destruídos por causa dessa aliança. Aí, olha só, beleza, fizeram, e aí o 27, e naquele dia Josué deu como rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor. E até o dia de hoje, a aliança permanece, ao lugar que escolhesse. Beleza. Bom, até aí o povo cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua aliança. Só que olha o capítulo 10. Sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, que é um rei lá de Jerusalém, que Josué tomara Ai e tinha destruído, e fizera Ai do seu reino como tinha feito com Jericó, os moradores de Gibeão, fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito.
porque Gibeão também é uma cidade grande, e uma cidade real maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então olha só, no versículo 3, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensagens a outros reis, a quem? A Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jamute, Jafé, rei de Laquis, Debir, rei de Hebron, dizendo: subi e ajudai-me, firamos Gibeão, porque eles fizeram paz com Josué e os filhos de Israel. Então 5 reis se juntaram, 5 reis dos amorreus de Jerusalém, Hebron, Jamute e Laquis, e Eglon, e todos os seus exércitos sitiaram Gibeão e foram contra ela. Ou seja, aquele povo fez uma aliança com o povo de Deus. Aí os reis, bom, a gente não pode atacar o povo de Deus, porque certamente a gente não vai prevalecer contra o Deus deles. Eles fizeram o quê? Vamos atacar na terra deles. Jogaram fora aí, fizeram uma estratégia. E foram lá atacar Gibeão. Aí, no versículo 6, os homens de Gibeão enviaram homens a Josué, lá em Gilgal, onde eles estavam, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos, ou seja, dos teus cortadores de lenha e dos teus, mas sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Aí o versículo 7, então subiu Josué de Gilgal e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque tenho os dados na tua mão, nenhum deles passará diante de ti. A aliança que Josué fez com os gibeonitas, mesmo diante daquela circunstância de ter sido enganado, era tão profunda que quando os outros reis foram sitiar a cidade deles, Josué foi obrigado a juntar o povo de Israel e correr o risco de ir lá defendê-los e lutar com eles. E é curioso que justamente nessa passagem, nessa guerra, que Deus detém o sol, que para o sol, porque era uma guerra muito grande, era muita gente envolvida. E é uma guerra que durou muito tempo. Eu espero que a Record seja feliz aí nos próximos capítulos e consiga mostrar isso, mas foi uma guerra muito longa. O Senhor honrou a aliança que o povo dele fez com outro povo, enviou o povo para defender o povo de Gibeão, e o sol parou e Josué e os dois povos juntos prevaleceram contra aqueles 5 reis, para a gente perceber qual que é o peso de uma aliança para Deus, qual que é a responsabilidade. Não dá para voltar atrás. Uma vez que Josué e os líderes do povo fizeram uma aliança com aquele povo, isso perdurou. Essa foi uma aliança que eu queria mostrar, e agora eu vou mostrar uma segunda aliança, porque essa primeira aliança é uma aliança entre 2 povos, e a segunda aliança que eu vou tratar rapidamente é uma aliança entre 2 pessoas. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 18. Então nós vimos que a aliança ela tem 2 coisas: tem que ter palavra, com os termos, e selo, que é algo que simboliza. Primeira Samuel, capítulo 18. Essa aliança é uma das mais bonitas que a Bíblia narra entre 2 homens, entre 2 pessoas. Em 1 Samuel capítulo 18 nós vamos ver a aliança entre Davi e Jonatas, filho do rei Saul. Só para a gente entender aqui o que acontece. Nos capítulos 15, 16 e 17 acontece a guerra dos filisteus contra o povo de Israel. E aí a gente sabe muito bem a história, que o gigante Golias, ele desafia o povo e não tinha em Israel um homem corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Mas Davi, que era um menino que cuidava das ovelhas de seu pai, que era fiel e temente a Deus, ele se levanta contra o incircunciso. O que ele fala quando ele se levanta contra Golias? Quem é este incircunciso? Por quê? Porque os circuncisos são aqueles que têm o selo da aliança com Deus, que é o selo da circuncisão. Davi, ele valorizava tanto a aliança que o povo de Israel tinha com Deus, que ele falou assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus para vir desafiar o povo de Israel? Eu sou pequeno, mas eu sou valente, vamos lá. Deus é com ele vai, derrota o gigante, corta a cabeça do gigante e leva a cabeça para o palácio. E aí o rei Saul, ele dá a Davi um lugar no palácio e dá a Davi um lugar para se casar com a sua filha. E nisso, Davi ele passa a habitar ali próximo do rei, ele passa a frequentar aquele ambiente, e o filho de Saul, chamado Jonatas, ele passa a gostar muito de Davi. Então nós vamos ler aqui, capítulo 18.
sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, esse ele é Davi, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ou seja, Jonatas amou Davi profundamente, ele se apegou a Davi. Versículo 2: E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para casa. Ou seja, Saul falou: fica aqui no palácio para Davi, porque Davi estava com moral, tinha ganhado do gigante. E Jonatas e Davi fizeram o quê? Fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4: Jonatas fez o quê? Se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, a espada, o arco e o cinto. Olha o selo da aliança com Jonatas e Davi. Eles fizeram uma aliança. Nesse trecho aqui não fala qual foi a aliança, qual foram as palavras da aliança. Depois ele fala mais na frente, que a gente vai ver. Mas é legal para a gente ver. Toda aliança tem palavra e selo. Eles juraram alguma coisa um para o outro, fizeram um juramento de aliança. E aí, como selo dessa aliança, Jonatas tirou a capa, a túnica, as roupas que deviam ser muito bonitas, porque ele era filho do rei, e deu para Davi. Ou seja, toda vez que Davi andava por qualquer lugar e tivesse aquela capa, ou tivesse aqueles artefatos, ele ia se lembrar da aliança que ele teve com Jonatas, amém? Então agora nós vamos para o capítulo 20, um pouquinho para frente. Aí eu vou dar uma resumida. Se a gente fosse ler inteiro, acho que não ia dar tempo, mas assim, o que acontece? Então, Davi estava lá numa boa, lá perto de Jonatas, de Saul, só que como Davi tinha derrotado o gigante, e depois tiveram algumas guerras, Davi era um homem muito valente, o povo de Israel começou a gostar muito de Davi. E aí Saul começou a ter inveja, porque tinha até um cântico de umas mulheres que falava assim: Saul matou milhares, matou 1000, mas Davi matou 10.000, dezenas de milhares. E aí Saul, o rei, começou a ter inveja de Davi. Ele falou: não, que esse menino aí já está crescendo muito, já começou a ficar com o coração perturbado. E aí ele começou a tentar matar Davi. Ele começou a armar umas emboscadas para matar Davi. Ele manda por 2 vezes homens ir atrás de Davi. E Jonatas, como tinha uma aliança com Davi, ele defende. Ele tanto enfrenta o pai e diz: por que você está fazendo isso? Davi é um homem bom. Como também ajuda Davi a escapar. E essa é uma parte muito bonita aqui no capítulo 20, a gente não vai ler inteiro, mas Davi ele chega para Jonatas e fala assim: olha, por que seu pai está querendo me matar? Eu não estou entendendo, eu sempre sou fiel ao rei, sou fiel a Israel, sou fiel ao povo. E Jonatas fala assim: olha, realmente eu não vejo nenhum crime em você, você realmente é meu amigo, eu tenho uma aliança com você e eu vou te ajudar. E aí, Saul já tinha tentado matar Davi uma vez, mas depois ele tinha voltado assim e voltado atrás, no capítulo 19. E aí no 20, Jonatas fala assim: não, eu acho que meu pai não quer mais matar você. Aí Davi tem uma ideia: vou fazer o seguinte. Era uma festa e Davi tinha que ficar presente, porque Davi tinha se tornado importante em Israel. Davi falou assim: ó, eu vou para minha casa, eu vou lá para a casa do meu pai, vou sacrificar lá, porque eles sacrificavam nas festas. Um componente assim, da aliança do homem com Deus, essencial que nós vamos ver, é o sacrifício. Davi ficou escondido, foi para lá, e Jonatas falou assim: quando você chegar lá, você fala para o seu pai que eu não fui, que eu não vou lá no palácio. Se o seu pai aceitar numa boa, se o rei falar assim: não, tudo bem, Davi não está aqui, está numa boa, é porque ele não quer me matar. Mas se ele ficar irado, é porque você fala: não, ele tinha que estar aqui, é porque ele tem um plano para me matar lá no palácio. E Jonatas realmente faz, só que eles fazem um acordo, eles eram combinados. Depois que você falar para o seu pai, se você perceber que ele quer me matar, você lança 3 flechas, ele vai ficar escondido no lugar lá, e aí você fala para o menino, manda o menino buscar e fala assim: olha, as flechas estão mais para lá, vai lá buscar. Se você falar isso, Davi ia saber que o rei quer matar ele e que ele tinha que fugir. Se ele falasse assim: não, as flechas estão aqui mais perto, vem para cá, Davi ouvir e ia saber que está tudo bem. E ó, pode voltar lá para o palácio, pode voltar para a vida normal, que o rei não quer te matar. Aí Jonatas vai, e quando ele vai sondar o rei, aqui eu acho que no... Vamos ver. Esse capítulo é bem bonito, até quando a gente vê... Vamos ler o 16. Quando eles fazem esse acordo, os dois, eles fizeram esse acordo, que um ia ajudar o outro, e no versículo 16, fala assim: assim fez Jonatas uma aliança com a casa de Davi, dizendo, aí são as palavras da aliança, que não fala lá no 14, mas fala aqui no 16: o
o Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse Jonatas: amanhã é lua nova, não te acharão no teu lugar, ou seja, no palácio, e o teu assento estará vazio. Eu, ausentando-te por 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atiraram ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha, as flechas estão para cá, toma-o contigo e vem, porque está tudo em paz, a paz contigo, e vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço: olha, as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. Aí quer dizer que está feio coisa para Davi. E aí beleza, no versículo 24, Davi se esconde no campo, o que acontece? Quando Saul chega, no versículo 28, Jonatas fala para Saul. Saul sente a falta de Davi e pergunta dele: cadê o filho de Jessé? Aí Jonatas responde: Davi me pediu que deixasse ir a Belém, dizendo: te peço que me deixe ir, porque a minha linhagem tem um sacrifício na cidade, o meu irmão me mandou ir e tal. Vamos agora para o versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho da perversa e rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu será firme, nem o teu reino, pelo que envia e traz-me nesta hora o que é digno de morte. Ou seja, o rei falou para ele: não, vai lá buscar ele que eu vou matar ele. Aí Jonatas descobriu, falou: opa, meu pai quer matar Davi mesmo, casa caiu. O que ele faz? Ele vai lá e faz o acordo, joga as 3 flechas. Vamos aqui no versículo 35. Aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, um moço pequeno com ele. E disse ao moço: corre, busca as flechas que eu atirar. Correu o moço e atirou uma flecha, e fez passar além dele, jogou mais longe. Chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas para ele: não está porventura a flecha para lá de ti? E Jonatas a gritar ao moço: apressa-te, avia-te e não te demores. E o moço apanhou as flechas e veio ao Senhor. O moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse acordo, desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço e disse: anda e leva a cidade. Indo o moço, levantou-se Davi da banda do sul, lançou o rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, beijaram-se um ao outro e choraram juntos. E Davi chorou muito mais. 42. Disse Jonatas a Davi: vai em paz, porque nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Então Davi se levantou e Jonatas foi até a cidade. Olha só, nessa troca de alianças aí, na monarquia, né, é assim, é de pai para filho. Não tem como o príncipe vir de outra situação, né, a não ser que ele dê autoridade para outra pessoa, né? Nessa troca de presentes, ele passou a autoridade para Davi, por isso Davi veio a se tornar rei. Davi não poderia ser rei se ele não tivesse, porque Deus ele não pode quebrar os seus próprios princípios, né? Então o princípio do reinado de pai para filho Bom, vamos para o intervalo então? Quando eu voltar a gente continua essa parte. Bom, paramos aqui no estudo da aliança entre Davi e Jonatas. Amém? Então nós vimos que houve uma aliança entre os dois, que eram muito amigos, e que era uma aliança que deveria durar para todas as gerações, inclusive para as sementes, para as descendências de ambos. Amém? Abre aí, 1 Samuel, vocês estão no capítulo 20? Isso, então nos versículos 40 e 41 nós vamos, nos versículos 42, versículo 42, nós vamos ler de novo. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e tua semente. Amém.
A aliança é algo permanente e que dura inclusive para as gerações, amém? Então nós vamos ver agora como as duas alianças que nós estudamos entre o povo de Israel e Josué e os gibeonitas, e essa aliança entre Davi e Jonatas, qual que é o desfecho, qual que é o próximo acontecimento? 2 Samuel, capítulo 21, perdão. 2 Samuel, capítulo 21. O tempo passou, Davi, que estava fugindo de Saul, ele se tornou rei de Israel. Coisas maravilhosas aconteceram. Ele teve a chance de matar Saul, não o matou porque ele não poderia tocar no ungido do Senhor, mesmo Saul perseguindo ele. O reino de Davi foi confirmado por Deus, ele foi proclamado rei e se tornou um grande rei em Israel. E aí, dos capítulos que nós lemos de 1 Samuel até aqui, 2 Samuel capítulo 20, o Senhor tinha feito grandes coisas através da mão de Davi. E o Senhor era com Davi, o Senhor era com o povo de Israel, e o povo de Israel prevalecia em todas as suas guerras. E Davi, em sua aliança, em sua intimidade com Deus, aqui no versículo 20, capítulo 21, acontece algo curioso. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 2, 1 e 2 só. E houve em dias de Davi, já o rei Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano, em Israel. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa do quê? É por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou quem? Os gibeonitas. De Josué para cá, para 2 Samuel 21, passaram mais de 400 anos. Aquela aliança feita entre Josué e aquele povo, mesmo sobre aqueles termos estranhos de eles estarem lá com o pão velho, com o vinho velho, ela durou tanto que depois de 400 anos, o povo de Israel atravessou 3 anos inteiros de fome. E aí Davi vai falar com Deus: Deus, o que está acontecendo? O que a gente está fazendo de errado? E aí Deus diz assim: olha, a casa de Saul, que foi rei antes de você, eles mataram os gibeonitas. E vocês têm uma aliança com eles, vocês não podiam ter feito isso. E aí, olha só que engraçado. Davi, então, o que ele faz? No versículo 2: então chamou Davi o rei dos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado lá em Josué. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então Davi, ele teve que chamar o rei daquele povo e dizer assim: olha, o que você quer que eu faça para que vocês me perdoem, para que vocês tornem a nos abençoar novamente? Porque nós quebramos uma aliança contra vocês. O que eu posso fazer para redimir? E aí, no versículo 4, os gibeonitas disseram: não queremos prata nem ouro, mas temos questão sim com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E ele disse: que é, pois, que vocês querem? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em tempo algum em Israel, de seus filhos nos deem 7 nomes, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. E disse ao rei: o quê? Eu os darei. Então o rei, ele entrega 7 homens da descendência de Saul, que tinha feito mal e tinha quebrado aquela aliança, aos gibeonitas para que fossem sacrificados. E no versículo 7, a outra aliança entra, a segunda que nós estudamos. Porém o rei poupou a quem? A Mefibosete, filho de quem? De Jonatas, filho de Saul. Por causa do quê? Do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Uma aliança, uma vez feita, ela não pode mais ser alterada, ser mudada, ser modificada. Então, tanto a aliança que Josué fez com os gibeonitas há 400 anos atrás, como aquela aliança simples entre 2 homens, as duas se cumprem aqui anos e anos depois. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fazia questão de cumprir as alianças. Davi, em momento nenhum, ele argumenta: mas Senhor, não fui eu que fiz, foi Saul que fez. Mas Senhor, Não, ele manda chamar o rei dos gibeonitas e fala assim: olha, fizemos errado. Nós, o povo de Deus, fizemos errado de ter matado a sua gente lá. Não deveríamos, porque há 400 anos atrás tivemos uma aliança. E aí aquele homem diz: então eu quero para restituir tal ação. E aí Davi vai e cumpre.
e poupa. A única pessoa que ele poupou foi aquela que ele tinha tido uma aliança pessoal com Jonatas quando era jovem, e poupou a Mefibosete. E a palavra disse alguns capítulos antes que ele tinha colocado a Mefibosete numa posição de honra no reino. Colocou e deu muitas posses e colocou criados à disposição dele. Então, com esses dois exemplos, eu quis trazer a importância de aliança, e essas alianças não têm evidência de ser aliança de sangue. É simplesmente uma aliança entre dois homens e uma aliança entre dois povos. Mas isso aqui vem para mostrar para nós que uma aliança ela não pode ser alterada, ela não pode ser modificada, ela é uma coisa séria, é uma coisa muito séria. Uma vez dito, uma vez estipulado, uma vez jurado, uma vez sacramentada uma aliança, ela não pode ser alterada. Nem entre dois homens, nem entre um homem e uma mulher, e nem entre um povo e um homem e Deus. Amém? Então, com isso nós estudamos um pouco sobre alianças entre pessoas. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sangue. O sangue, ele é o terceiro componente de uma aliança. E a aliança mais profunda que existe é uma aliança de sangue. Como eu disse na primeira parte, a aliança de sangue é uma aliança em que as vidas se misturam. E por quê? Abre em Levíticos capítulo 17. Aqui em Levítico, essa aqui é parte da quarta aliança que Deus faz com o homem. Depois nós vamos estudar uma por uma na sequência. Mas na quarta aliança que Deus faz com o homem, na terceira, que Deus faz com o povo de Israel, ele coloca aqui alguns termos da aliança. E dentre eles nós podemos entender aqui, em Levítico capítulo 17, versículo 11. Vamos ler o 10 primeiro, 10 e 11. Versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação por vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Como é que está na versão de vocês? Está a vida da carne está no sangue? Alguns está... eu vi que a alma da carne está no sangue. Mas... o Senhor está dizendo aqui para o povo que a vida da carne, do corpo humano, está no sangue. Por isso, ele disse ao povo que não comesse sangue, que só derramasse sangue de animal inocente perante o altar como expiação. A palavra expiação, ela significa o cumprimento de uma pena, ou um sofrimento compensatório para a purificação de um crime, ou por uma falta cometida. A palavra original de expiação é a palavra hebraica kapar, que é K-A-P-H-A-R, e ela significa revestir, cobrir. Então, o Senhor determinou aqui, e determina, que o sangue de animais, eles seriam por expiação, eles iriam cobrir e compensar o pecado do homem. E com essa compensação, o sangue devia ser visto e tido com muito cuidado. Por quê? Porque ele disse, a vida do corpo está no sangue. A vida do corpo está no sangue. Por que a vida do corpo está no sangue? É isso que nós vamos estudar agora. Por que essa profundidade, essa importância do sangue? Vamos voltar para Gênesis. Nós vamos entender aqui um pouquinho disso agora. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus cria todas as coisas. Ele cria os céus e a terra. Depois, no primeiro dia ele diz haja luz, ele faz separação entre dia e noite. No segundo dia ele cria a atmosfera, que é o firmamento, que é a separação entre águas e águas, é o que a gente entende aí como atmosfera. Toda essa camada de ar que cobre a terra e que torna o céu azul, por causa do reflexo da luz nessa camada de gás. No terceiro dia ele cria os continentes, ele cria a terra seca, a porção seca, que era um continente que depois se dividiu, e os vegetais, faz crescer a relva. No quarto dia ele cria os luminares, o sol, a lua para governar o dia e a noite. No quinto dia ele cria as aves e os peixes, as aves no céu, os peixes no mar e nos rios. E no sexto dia ele cria os animais terrestres e o homem, para governar toda a criação. E coloca o homem como governante desta criação de Deus. E entrega.
E quando ele cria o homem, nós vamos ver no capítulo 2, versículo 7, como isso aconteceu. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 2. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. A criação do homem, queridos, como ela foi desenhada, como ela foi concebida por Deus. Ele formou o homem do pó da terra, ele formou da terra, dos componentes da terra, um corpo, como um boneco, certo? Moldou, e soprou o ruach. Na palavra original no hebraico, o ruach significa o espírito. O espírito, a palavra espírito e a palavra vento, elas são a mesma coisa, tanto no grego como no hebraico. Pneuma no grego, no Novo Testamento, e ruach no Antigo. Significa que aquele corpo, aquele pedaço de terra, se transformou em algo vivo através do sopro do Espírito de Deus. Amém? Amém. Por isso que o nosso corpo, ele é composto, a composição do nosso corpo é de material da terra. Nós temos material orgânico, sais minerais, cadeias carbônicas, tudo isso, todas as células do nosso corpo, todos os componentes químicos do nosso corpo são exatamente os componentes químicos que existem na Terra, no planeta. Por isso que nós nos alimentamos de comida que vem da terra, seja ela de frutas, verduras, castanhas, e inclusive hoje de animais, só que os animais se alimentam do quê? Também da terra. Então a única fonte de alimento para reposição de matéria, de massa no nosso corpo é da terra. Por quê? Porque Deus criou o nosso corpo da terra, de pó da terra. Ele criou o alimento saindo da própria terra para que nós pudéssemos permanecer inteiros, vivos, certo? Mas ao mesmo tempo que o nosso corpo ele é feito de material terreno, nossa carne, existe algo que é celestial. Existe algo, a nossa carne, o nosso corpo, ele é de componente da terra, mas o nosso espírito, ele é de um componente de um material espiritual, porque Deus soprou sobre o homem. E quando Deus soprou sobre o homem, o que aconteceu? É muito difícil a gente entender exatamente o que aconteceu, mas quando nós respiramos, quando entra ar em nossas narinas, o que acontece? Enche o nosso pulmão, certo? A gente até teve uma ministração antiga que eu dei sobre respiração, sobre a importância e a beleza disso, mas enche o nosso pulmão. E o que acontece com aquele ar quando ele chega no nosso pulmão? Alguém sabe? Vai para o nosso sangue. Passa para o sangue. A primeira coisa, o primeiro contato entre o sopro, entre a respiração, entre o nosso ar e o nosso corpo, todas as nossas células, é no sangue. Porque chegando no pulmão tem uma parte aqui que eu esqueci o nome, que até trouxe um vídeo para a gente assistir, que pega esse ar, ele pega os componentes desse ar, que são externos, e que não pode, e esse componente, é engraçado, esse componente ele não pode ser encontrado em alimento nenhum. Não é um componente que você consegue alimentar. Não existe oxigênio na comida. A única forma de receber a provisão de energia e de se manter vivo é através da respiração, e a respiração vem através do ar, e somente no ar que Deus criou, que nos deu, é que nosso corpo se abastece de oxigênio. E esse oxigênio, então, ele ativa o nosso sangue, ele circula no nosso sangue, e ele leva vida para todas as nossas células. E aí, por isso que nós respiramos com uma frequência muito maior que nós comemos. A gente come, sei lá, 3, 4... Os mais gordinhos aí comem o quê? Bolacha. 5, 6 vezes. E realmente o alimento é algo feito por Deus para nutrir o nosso corpo com os elementos da terra, com vitaminas, com minerais, com proteínas, com carboidratos. É a forma de repor. Mas a nossa vida e o nosso espírito, ele foi gerado por Deus através do sopro. E nesse sopro, esse sopro de vida que Deus dá, ele tem contato, a única ligação entre o corpo e o espírito que nos mantém vivos como corpo, como alma vivente, é o sangue. É no sangue. E aí eu trouxe uma aulinha, eu fiquei com medo de não saber explicar, e fiquei pesquisando na internet, e eu trouxe um videozinho que explica mais ou menos como funciona esse processo. Eu vou deixar ele carregando aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Irmãos, a ciência, tudo que ela pode fazer é confirmar
a palavra de Deus, amém? Os cientistas podem tentar achar explicação para tudo, mas quando eles encontram, eles só conseguem confirmar, porque Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso. E essa palavra que Moisés escreveu há milhares e milhares de anos atrás, antes de existir internet, qualquer tipo de exame, ela se confirma com a ciência, amém? Então vamos assistir essa aulinha aqui. Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células. E cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal, e são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue. Oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar e o ar entra em contato com o sangue mediante um aparelho chamado respiratório, que permite as trocas entre o sangue e o ar. E o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o anidrido carbônico, que é um produto de rejeição da respiração celular. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui, o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então, o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e levá-lo até as mais remotas células. Pensa que demora? Que nada. Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo, com o ar usado. Lembra do coração quando o sangue sujão para o pulmão? Quando você respira, as células transformam o oxigênio em gás carbônico. Os alvéolos pegam esse ar usado e mandam embora, pelo mesmo caminho por onde entrou: brônquios, traqueia, cordas vocais, laringe, nariz ou boca. Amém. Eu cortei isso aqui, era uma aula de biologia que eu peguei na internet que tem uns 10 minutos. Mas eu peguei só a parte que fala mais especificamente para não ficar muito comprido. De qualquer forma, é interessante a gente pensar e perceber que quando o Senhor tem aquele ato de inspirar no homem fôlego de vida, o que acontece? O Espírito, o Ruach Espírito, entra nas narinas do homem e a partir dali o coração do homem passa a bater e esse sopro tem acesso ao corpo todo e dá vida ao corpo todo através do sangue. O sangue é o único elemento do corpo humano que é capaz de trazer essa vida de fora para dentro, entende? Através do oxigênio. E esse é um mistério de Deus. Deus quis que fosse assim e programou assim. E nós vamos ver na palavra inteira que o sangue ele é um elemento tratado por Deus com muito zelo. A palavra diz em diversos momentos. A gente vai ver daqui a pouco em Abel, quando o sangue dele é derramado, Deus diz a Caim: eu escutei a voz do sangue do teu irmão clamando.
Quando a palavra diz sobre o sangue de Jesus, que é um sangue que foi criado por Deus desde a fundação do mundo, já aguardando o tempo de sua manifestação. Então o sangue, ele é algo que para Deus representa vida. Por isso que tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como na Nova Aliança, a instrução de Deus é que nós não comamos sangue, nem bebamos sangue. Então os irmãos que gostam de um churrasco, tem tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente vai passar por lá. É importante você cuidar, porque para Deus o sangue tem um valor especial. E o sangue dos animais que eram usados na expiação era a única forma de cobrir o pecado do homem. Então Deus cria o homem e ativa o seu corpo através do seu espírito, do sopro do ruach, e o sangue passa a correr. E aí nós temos a primeira aliança. Aqui em Gênesis, o homem ele é criado em aliança. Ele é criado conforme a imagem e semelhança de Deus. A palavra diz em Salmos capítulo 8 que ele é coroado e revestido de honra e glória, e Deus dá para ele o domínio sobre todos os animais do jardim, sobre todas as aves do céu, sobre toda a relva, sobre todos os vegetais, e o homem então tem um domínio sobre o jardim. E quais são as palavras da aliança de Deus com o homem? As palavras, Gênesis capítulo 1, no versículo 28. Gênesis 1, 28. Então o homem é criado em aliança perfeita com Deus, perfeita ligação com Deus, relacionamento, vínculo. Amém? E aí quando Deus cria Adão e Eva, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vemos que: e Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde que servirá para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. Foi tarde de manhã, no sexto dia. E essa aliança ela é complementada aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Né? Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela dava um fruto. E esse fruto, muito provavelmente era também um fruto da terra naquele lugar. Mas ele representava o quê? Ele representava a quebra da pureza do homem, porque o homem só conhecia a Deus. E nós sabemos que nesse período na terra já existia o inimigo, que muito antes disso havia sido expulso dos céus numa rebelião, e expulso junto com um terço dos anjos que foram com ele, e assentou-se o mal no coração de Lúcifer. Mas Deus, ele cria o homem e ele o protege. E a única coisa que ele diz, a única aliança que ele faz, ele fala assim: olha, frutifique livremente, só não coma dessa árvore. Por quê? Porque aquilo que nós comemos também vai para o nosso sangue. Da mesma forma que o oxigênio do ar ele é espalhado para as nossas células pelo sangue, o nosso alimento também, o sistema digestivo, ele trabalha para coletar aquela parte boa do alimento, e o sangue distribui para as células, através de glicose, através de... Aí eu não estudei muito, mas eu sei que tem glicose, proteína e outras coisas que vão para o nosso corpo. E ali tinha algo que Deus sabia que iria prejudicar o homem. E ele falou assim: porque o dia que você comer dessa árvore, você certamente morrerá. E aí o que aconteceu? Nós sabemos no capítulo 3 que a serpente, possuída por Satanás, por Lúcifer, ela foi e tramou contra Adão e Eva, e convenceu Eva, e depois Eva convenceu Adão, e eles comeram daquele fruto. E o que aconteceu quando comeu do fruto? Aquela aliança feita entre Deus e o homem, aquela aliança perfeita, ela foi quebrada, porque o homem desrespeitou os termos da aliança. Qual era o selo da primeira aliança? A própria criação era o selo, porque a gente viu que o selo é algo que é dado para que haja testemunho da aliança, para que se lembre. E o homem e a mulher foram feitos, colocados naquele jardim, e para onde eles olhassem, eles iam lembrar de Deus. Vocês concordam? Deus criou o mar, criou os animais, criou para onde o homem olhasse, ele ia lembrar de Deus. O céu, toda a criação que foi dada ao homem era o selo da aliança do homem com Deus. Mas o homem, mesmo ignorando aquele selo, ele vai e ele comete um delito grave, ele desobedece a Deus.
e come aquilo que não deveria ter comido. E nisso, como a aliança de Deus com o homem é uma aliança de sangue, só existe uma forma de quebrar a aliança, que é a morte. Porque na aliança de sangue as vidas estão misturadas. Não tem como você separar uma aliança de sangue. E Satanás sabia disso, por isso que ele atentou para o homem e conseguiu entrar no meio dessa aliança. Então vamos lá. Aí nós vamos falar, ainda antes de falar sobre mais profundamente sobre essa quebra da aliança, ainda em Gênesis tem uma coisa importante. No capítulo 2, no versículo 21, vai contar como que Deus fez a mulher. Vamos ler. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe a Adão. Aí, no 23, olha que legal as palavras dessa aliança. Disse Adão. Aí Adão disse, tá? Essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Portanto, Adão dizendo, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne. 25. E ambos estavam nus, mas o homem e sua mulher não se envergonhavam, eles não viam, porque eles eram cobertos com a glória de Deus. Aqui, antes ainda do homem pecar, fala de como foi gerado o matrimônio, como foi gerada a relação de homem e mulher. Quando a palavra fala que o marido e a esposa são uma só carne, significa que eles são realmente uma só carne, porque a esposa foi tirada da carne do marido. O homem ele tem uma costela a menos que a mulher, porque Deus, quando ele tirou essa costela e criou a mulher, ele criou o homem e a mulher da mesma carne. E o homem e a mulher, quando ele deixa o seu pai e a sua mãe e formam uma família, eles fazem uma aliança. Quais são? A gente falou de 3 componentes de uma aliança, né? O primeiro é a palavra, os termos. O segundo é o selo. E o terceiro é o sangue, que torna a aliança profunda, inquebrável, assim, as vidas se misturam. Então, quais são as palavras de aliança no matrimônio? Vocês lembram vocês sabem quando você chega no casamento, aí o pastor pega, ou o padre, ou quem estiver fazendo o casamento, o juiz, e passa a palavra para o noivo e para a noiva. Eles falam, juro, como é que é? No caso eu não sei, eu te recebo como meu legítimo esposo, não é? Como meu legítimo esposo. E prometo que amá-la, respeitá-la e mais. Ser fiel. E sempre acaba como? Na saúde e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Até o quê? Que a morte o separe. Estes são os termos de um matrimônio. Este é um juramento que o homem faz à sua esposa e que a esposa faz ao seu marido. É um juramento, é uma aliança perante os homens e perante Deus, que é muito profunda, que muito mais profunda do que a aliança que Davi fez com Jonas, que nem envolvia sangue, ou que o povo de Israel fez com o povo de Gibeão. Essa aliança ela tem os termos, as palavras diante de Deus e dos homens, prometendo ser fiel, prometendo amar, prometendo respeitar. Ela tem o selo. Qual que é o selo da aliança? Qual que é o sinal que a gente carrega? É a aliança, certo? O selo serve para quê? Para toda vez que um homem e uma mulher olhar para a sua mão, lembrar aquela aliança de casamento, mostra que eles têm essa aliança. O selo é o sinal que... E aí, cenas da próxima aula, a humanidade se perde novamente, fica muito má e quebra a aliança. Quando a humanidade quebra essa aliança, Deus faz uma nova aliança com o ser humano em Noé, dilúvio, mata todo mundo, começa tudo de novo. Cenas da próxima aula. Então hoje nós conseguimos terminar pelo menos a primeira aliança. Amém? Glória a Deus. Na próxima a gente volta de novo. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Pastor Roberto. Glória a Deus. Vamos esticar aí, tá? Ficar de pé aí. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos com a tua palavra. É notável, Senhor, na tua palavra, podemos enxergar quanto tu és bom, quanto o Senhor é Pai. E o Senhor sempre procurou reconciliar o homem de alguma forma.
E aqui estamos nós, Senhor. Aqui está o teu povo. Tem uma aliança contigo. Nós temos uma aliança contigo, Senhor, maravilhosa. Queremos preservar essa aliança, Senhor. Continuar nessa aliança. Nos manter firmes nessa aliança, Pai. Que nada, Senhor, nenhum brilho desse mundo, nada que esse mundo possa colocar diante de nós, venha ser maior que essa aliança, Pai. Muito obrigado. Possamos, Senhor, usufruir ainda mais dessa aliança. Leva-nos na tua paz, Senhor. Guarda nosso